Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. O nosso assunto de hoje é o jogo clássico Tetris. Nosso texto de hoje está no livro de Salmos, capítulo 32, versos 7 e 8, que dizem: Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Tetris é um jogo criado na antiga União Soviética, no centro de computadores da Academia Russa de Ciências, pelos engenheiros de computação Alexei Pajitnov e Dmitry Pavlovsky, juntamente com o estudante de 16 anos, Vamir Gerasimov. Esse jogo foi criado em 1984, durante a Guerra Fria, na qual americanos e russos travavam uma corrida pela superação de suas nações em todas as áreas. Esse título fez e ainda faz muito sucesso entre jogadores de todas as idades. Parte dessa grande popularidade deve-se à sua simplicidade. Como consequência, Tetris introduziu ao universo dos jogos eletrônicos pessoas mais velhas, que até então achavam que um videogame era mais um brinquedo tecnológico. A partir de Tetris, o espectro de jogadores foi ampliado. O que começou com os Tetriminós de Pajitnov acabou se transformando em um segmento chamado Casual Gaming, ou jogos casuais, hoje bastante conhecidos, especialmente nas plataformas de aparelhos celulares. Tetris foi considerado o primeiro jogo viciante, tanto que toda a equipe de produção passou a jogá-lo muito, fazendo com que o desenvolvedor destruísse os disquetes do game ainda na fase de testes. Essa retenção de jogadores que passava muito tempo na frente da tela fez com que os líderes do projeto percebessem um grande potencial para sua exportação. Após muitas negociações e mudanças geopolíticas mundiais, com a queda do Muro de Berlim em 1989, o jogo foi lançado para o novo console móvel da Nintendo, o Game Boy. Essa foi uma decisão muito acertada, pois uma nova geração de jogadores mais velhos ajudou a disseminar o aparelho, que foi o terceiro mais vendido da história, com cerca de 118 milhões de unidades vendidas entre a versão original e a colorida. Por ser um console móvel e transportável, foi o primeiro a ser levado a uma estação espacial em 1993, quando Tetris fez parte da distração dos astronautas por 196 dias. O jogo consiste em acomodar tetraminós em uma tela para formarem linhas contínuas. Cada vez que uma linha é fechada, ela desaparece e todas as peças descem. O objetivo do jogo é não deixar que as peças alcancem o topo da tela. É fundamental escolher corretamente onde colocar cada um dos tetraminós. A denominação para as peças compostas por 4 quadrados idênticos que obedecem às regras dos poliminós, dividindo-se em livres, que são aqueles que você consegue mudar de posição, e no caso dos fixos, quando eles ficam parados e você não consegue mexer no desenho. Assim como outros jogos que a gente falou nos devocionais passados, o Tetris é um jogo que trouxe inovações que foram seguidas e muito ampliadas nos anos seguintes. O gênero puzzle ou quebra-cabeças foi amplamente adotado em todos os tipos de jogos, seja como objetivo principal, seja como missões secundárias. Quando eu penso em Tetris, eu lembro que durante a década de 90 era quase impossível você não encontrar o Tetris por aí. Em todos os lugares havia os chamados minigames, com Tetris instalado, e era quase impossível não ter contato com ele. Um jogo baseado em matemática
em que, para se vencer, é necessário organizar suas peças para que todos os espaços sejam preenchidos, é um excelente tema para o devocional da gente. As peças de Tetris se aproximam dos imprevistos que acontecem na nossa vida. Nós precisamos fazer o máximo para termos uma vida tranquila na Terra. Uma boa administração financeira nos ajuda a não sofrer quando algo estraga repentinamente. E precisamos pagar pelo conserto. Um bom relacionamento familiar traz uma comunicação que fortalece os vínculos e laços entre os membros desse grupo. Uma vida pautada na verdade e no caráter gera autoridade e impede que o inimigo possa usar qualquer coisa contra a gente. Porém, por mais que venhamos a nos preparar para o futuro, a grande verdade é que não temos nenhum controle sobre o que acontecerá amanhã. A imprevisibilidade é uma realidade em nossas vidas e não podemos mudar isso. Um emprego que se vai, uma pandemia que chega sem avisar e vira o planeta de pernas para o ar, entre tantas outras coisas que não esperamos, podem acontecer repentinamente. Então, nosso planejamento, como tetraminós, muito bem alinhados e organizados, de repente se transforma em um caos de peças bagunçadas, subindo cada vez mais rápido, gerando desespero e ansiedade com relação à próxima peça que cairá sobre as nossas cabeças. Se você que acompanha os nossos devocionais aqui, nessa jornada, está passando por algo semelhante em sua vida nesse momento, eu quero te encorajar. Um dos episódios de Jesus com seus discípulos aconteceu num barco durante uma tempestade. Quando Pedro, Tiago, João e outros 9 estavam no barquinho, Jesus dormia em seu interior. Todos se desesperaram, imaginando que morreriam pela terrível tempestade, enquanto tentavam resolver tudo sozinhos. A tempestade, não prevista, se abateu sobre eles. Em meio ao desespero, esqueceram que o único detalhe que faria toda a diferença era Jesus estar no barco. Quando os discípulos chamaram Jesus, imediatamente o Senhor deu ordem à tempestade e ela se acalmou de maneira instantânea. O mar voltou a ficar tranquilo. Ao final desse episódio, eles ficaram completamente atônitos pelo milagre que acabara de acontecer e disseram em Mateus 8:27, parte B: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bom, é verdade, né? Eu só esqueci de mencionar que os discípulos foram repreendidos por Jesus quando foram acordá-lo. Em Mateus 8:26, ele diz: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? O que podemos aprender com tudo isso? Em primeiro lugar, existe autoridade espiritual sobre as nossas vidas, pois somos co-herdeiros com Cristo, conforme Romanos 17. Assim, nos momentos em que o mundo parecer cair ao seu redor, como os tetraminós de Tetris, acredite que sua oração a Deus tem o poder de acalmar a tempestade da sua vida. Em segundo lugar, sozinho você não é capaz de muita coisa, mesmo que a sociedade diga que o mundo gira em torno do seu umbigo. Se Jesus não estiver no seu barco, não adianta lutar contra a maré. Com ele ao seu lado, basta uma palavra para a situação mudar. E é por isso que, se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, se Jesus ainda não está no seu barco, hoje eu quero dizer para você: não perca mais tempo, convide Jesus para fazer parte da sua vida. Convide Jesus para fazer parte dessa grande jornada, porque Ele, e só Ele, que pode alinhar a sua vida de uma forma que nenhum jogador master de Tetris conseguiria fazer. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.